A doença de Alzheimer está dentro de um quadro sindrômico maior, que são as doenças, síndromes demenciais. O que é uma síndrome demencial? Síndrome demencial é uma, como a gente está falando, é um diagnóstico sindrômico que tem como característica a alteração da função cognitiva. Está dentro da esfera das doenças cognitivas. E o que a gente faz o diagnóstico de demência? A pessoa obrigatoriamente tem que ter alteração em pelo menos 2 domínios de função cognitiva. Quais são esses domínios? Pode ser a memória, pode ser alteração da personalidade ou do comportamento, alteração de uma função executiva, alteração de linguagem e alteração de função visoespacial. Na função visoespacial está enquadrada também a alteração do reconhecimento de pessoas, objetos e palavras. Então ela precisa ter pelo menos, desses 5, pelo menos 2. Mas isso tem que ter um impacto funcional na pessoa. Isso tem que alterar a vida da pessoa. E tem que ser pior em relação a um parâmetro prévio que ela tem. Tá? Então tem que ser uma coisa progressiva. Então com isso você faz o diagnóstico de síndrome demencial. Toda vez que a pessoa tem um diagnóstico de demencial, você tem que fazer o diagnóstico etiológico. E o diagnóstico etiológico mais frequente, em torno de 50% das vezes, dos casos, é a doença de Alzheimer. Tá? Então, isso que é a importância do Alzheimer. E isso chama muita atenção para nós, porque a população brasileira está envelhecendo. E com o envelhecimento da população, você passará a ter um predomínio maior das síndromes demenciais. É calculado que 2% de todos os pacientes idosos tenham demência, e com mais de 85 anos de idade, em torno de 35%. Então é uma doença que, como a população vive mais, a chance das pessoas cursarem com síndrome demencial é maior, e com isso nós teremos um grande número de pessoas com demência. Hoje em dia, calcula-se que no Brasil nós tenhamos em torno de 1,5 milhão de pessoas com demência, e uma expectativa para o ano 2025, ou seja, daqui a 10, 12 anos, em torno de 5 milhões. Então nós teremos um grande contingente de pessoas com demência. Como é que nós fazemos o diagnóstico? Como é que a história clínica via de regra? Normalmente a característica do Alzheimer é o que a gente chama de 4A. A pessoa tem uma amnésia, uma alteração de memória, uma afasia, uma agnosia e uma apraxia posteriormente. Então ela tem amnésia, perda da memória, posteriormente ela tem uma alteração da linguagem, depois ela tem uma alteração, uma dificuldade de reconhecimento de pessoas e de objetos, e posteriormente uma alteração de função executiva. Via de regra, a primeira queixa que a pessoa cursa com um quadro quando tem Alzheimer é perda de memória. E uma perda de memória para casos recentes. E isso tende a evoluir progressivamente, ela perde a memória do que aconteceu hoje, depois do que aconteceu ontem, isso retrospectivamente ela vai perdendo. Tá? Essa é a característica da doença de Alzheimer. E muitas vezes quem tem a percepção não é a própria pessoa, é o familiar. A família que relata que a pessoa tem essa perda de memória. E posteriormente, ela, a própria pessoa, passa a ter a percepção dessa perda da memória. Tá? Como é que você faz o diagnóstico? Primeiro, a pessoa tem que se enquadrar nesses critérios clínicos. E posteriormente você faz a avaliação da função cognitiva. Então você pode usar algum teste de avaliação de memória, como um exame de estado mental, o Memory Pair Screen, ou o teste do relógio. Você pode fazer qualquer teste de avaliação cognitiva. Mas via de regra, a história é essa daí. A pessoa tem a perda da memória e posteriormente ela começa a ter dificuldade de reconhecimento e posteriormente dificuldade de função executiva. Tá? Em geral, essa perda da memória é o principal aspecto que os pacientes relatam? Relatam. No Alzheimer, especificamente, é a perda da memória. Tá? Nas outras demências, cada um tem o seu comportamento clínico diferente, mas no Alzheimer é a perda da memória. E principalmente, inicialmente, memória recente. E posteriormente, memória mais tardia. Tá? E frequentemente, quando você avalia a memória, é a perda da memória semântica. Ela não consegue descrever corretamente o que é aquilo. Por exemplo, um exemplo clássico que a gente fala, por exemplo, ela vê uma fruta de cor amarela. Ela fala que aquela é uma fruta, mas ela muitas vezes não relaciona que ela é de cor amarela. Então, a operação da memória semântica. Tá?
Como é que evolui isso? Principalmente, normalmente essa é a queixa inicial, perda da memória. E depois essa perda da memória, a pessoa passa a ter dificuldade de reconhecimento de lugares principalmente de lugares e temporalidade. Então ela começa a se perder no percurso perto de casa. Ela vai de casa na padaria frequentemente, num dado momento ela passa a ter dificuldade para se localizar, que é uma dificuldade de orientação tempo-espacial. Na sequência disso, é agregada a perda da função executiva. Ela passa a ter uma dificuldade, por exemplo, de controle de finanças, que é uma função executiva. Função executiva é tudo que denota uma necessidade de planejamento, de raciocínio e de julgamento lógico. Ela passa a ter uma dificuldade para isso. Chegando num dado momento que ela passa a ficar dependente para as atividades fora de casa, que são chamadas atividades instrumentais da vida diária, e posteriormente, num quadro mais moderado para grave, ela passa a ter dificuldade para as atividades básicas de vida diária. Passa a ter dificuldade para se alimentar, para se vestir, para tomar banho, ela passa a ficar incontinente. Essas são as dificuldades que ela passa a ter posteriormente. Tá? E chega num dado momento que ela fica totalmente dependente. Via de regra, a pessoa com quadro moderado, ela tem a necessidade de um cuidador. E conforme a evolução da clínica da doença, o tempo despendido por esse cuidador vai se aumentando progressivamente. No início, ele tem necessidade de dispensar em torno de 1 a 2 horas por dia, sendo que nos casos moderados a graves, a pessoa tem até necessidade de 18 horas por dia de um cuidador. Na evolução da doença, principalmente nos casos moderados, ela passa a ter sintomas comportamentais, passa a ter agressividade, passa a ter delírio. Tá? E isso é um sinal da piora da função, associada à piora da função cognitiva. Tá? E o Alzheimer, ele diminui a expectativa de vida desses pacientes ou em geral não? Diminui. Quando você compara um grupo de pacientes idosos com Alzheimer e um grupo de pacientes idosos sem Alzheimer, os pacientes com Alzheimer eles têm uma perda de anos de vida em média de 8 a 10 anos. E fatalmente a doença vai progredir. Quanto mais esse paciente viver, mais perdas ele vai ter. Mais perdas você terá. O que a gente sabe hoje em dia é que o diagnóstico precoce do quadro demencial, a gente consegue modificar o curso da doença. Se você não trata o paciente com quadro demencial, isso a gente tinha até 1994, que não tinha nenhum tratamento, a partir do diagnóstico, em 8 anos ele estava totalmente dependente. Hoje em dia o que a gente sabe? Quando a gente introduz tratamento, a pessoa estabiliza a doença por um período e depois você desacelera a perda da função cognitiva. Então você modificou o curso da doença. E hoje em dia nós temos pacientes com 12 a 15 anos em tratamento, mantendo uma função cognitiva que não leve a uma total dependência. Então você modificou o curso da doença. A gente não consegue curar, mas consegue modificar o curso. Então o que a gente pode tirar de ensinamento disso? Quanto mais precoce você faz o diagnóstico, aqui considerando a função cognitiva, melhor a evolução da pessoa. Porque é diferente de se você fazer o diagnóstico aqui e de você fazer o diagnóstico aqui. Se você faz aqui, a curva modifica desse jeito. Se você faz aqui, é desse jeito. Tá? Mesmo você desacelerando a perda da função cognitiva, é na mesma intensidade das duas pessoas. Mas quando você consegue manter a função cognitiva o mais alto possível, você modifica o prognóstico. Mas via de regra, no início, quando, no caso leve para moderado, a pessoa tem uma perda mais ou menos de 12 anos de expectativa de vida. A lipoproteína, a lipoproteína é uma proteína transmembrana. Então quando você cliva ela de modo irregular, que tem como precursor a presença do E4, ela cliva de modo incorreto e ela é precipitada a nível neuronal, que ela forma as placas senis. E a proteína tal é uma proteína que está nos microfilamentos neuronais. Proteína tal. E quando você tem uma degeneração do microfilamento, ele forma os emaranhados neurofibrilares.
emaranhados neurofibrilares. Tá? Que isso também é um fator, esses dois achados na patológica, placa senível e emaranhado neurofibrilar, são o substrato anatomopatológico da síndrome demencial. O tratamento são as drogas ditas inibidoras de acetilcolinesterase. E o que se faz? Sabidamente, esses quadros demenciais e a doença de Alzheimer, com certeza é uma delas, ela tem como déficit mais importante na fenda sináptica a diminuição da acetilcolina. Você tem déficit de acetilcolina. Então, o tratamento que se preconiza hoje em dia é dar um inibidor da acetilcolinesterase. Você inibindo a acetilcolinesterase, você aumenta a quantidade de acetilcolina na fenda sináptica. E com isso você melhora a função neurológica. Tá? Esse é a grande droga. Uma segunda droga, um segundo grupo farmacológico que existe, são as drogas que atuam no receptor NMDA, N-metildiaspartato. A droga que existe no mercado chama memantina, e o N-metildiaspartato, ele age nesse receptor NMDA, pela ação do glutamato, promove-se uma entrada de cálcio dentro da célula. O paciente com Alzheimer tem um desfuncionamento desse receptor. Com isso entra muito cálcio dentro da célula que leva a uma lise neuronal. E essa droga, a memantina, ela modula esse receptor, então evitando uma lise. Isso é um aspecto do tratamento, que é o tratamento farmacológico. Mas um aspecto importante do tratamento é o aspecto você tentar melhorar a função cognitiva. Tá? Então o estímulo cognitivo é importante. E o melhor estímulo cognitivo é melhorar a escolaridade. Tá? Isso é um fator de proteção importante. Tá? Que aumenta a escolaridade.